Tudo bem? Gente, vamos dar seguimento hoje ao estudo dos seres vivos, né? E a gente vai entrar no nosso penúltimo reino, vamos ficar aí 3 semanas falando dele, que é o reino das plantas, o reino dos vegetais, tá? Então vamos lá, olha só. Então eu vou falar primeiro algumas características gerais desses vegetais, tá certo? A gente vai aprender a diferenciá-los hoje. Então, por exemplo, todos os vegetais são eucariontes e multicelulares. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles têm, né, o DNA dentro do núcleo, né, bonitinho, organizado, né, e tem as organelas na célula. E quer dizer que eles têm mais de uma célula, por isso que eles são multicelulares, tá? Todos os vegetais são autótrofos fotossintetizantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles produzem o próprio alimento, a gente viu isso, né? Através da fotossíntese, ok? Aí tudo bem, né? Vou ter aqui algumas exceções, por exemplo, as plantas carnívoras que complementam a sua alimentação, e o cipó-chumbo, que é uma planta parasita, né? Que vai se alimentar também do indivíduo que ele está parasitando, tá bom? Mas, de uma maneira geral, todos eles vão produzir o próprio alimento a partir da fotossíntese. A área da biologia que estuda as plantas, a gente chama de botânica, ok? E aí a gente vai ver aqui algumas divisões, é o tema da aula de hoje, como que o reino das plantas se divide, tá? Então são 4 grandes grupos, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. A gente vai ver, esses nomes são difíceis, eu entendo. Que bom que você está em casa, pode jogar no livro, jogar no caderno e tal. É o capítulo 12, se eu não me engano, esse, tá? Para lembrar os nomezinhos. A gente vai diferenciá-los, tá? Então, por exemplo, as briófitas e as pteridófitas, elas fazem parte do grande grupo que eu chamo de criptógamas, que são as plantas que não têm semente. Então, nem briófita, nem pteridófita tem semente. Isso é o nome da planta? Não é o nome da planta. É o nome do grupo. O nome da planta é esse aqui, ó. Por exemplo, quem são as briófitas? A gente vai ver. São os musgos e as hepáticas, plantas bem pequenininhas, bem simples. Quem são as pteridófitas? O mais famoso pra gente aqui é a samambaia, que é uma planta bonita, né, que geralmente a gente tem em casa, tá? Já o grupo das fanerógamas, que são as plantas que têm semente, elas são compostas pelas gimnospermas, que são as plantas que não têm fruto, por exemplo, pinheiro, né, araucária, vou mostrar as fotos, e as angiospermas, que são qualquer planta que produz frutos. Então, mangueira, cajueiro, laranjeira, abacateiro. A maior parte das plantas que a gente tem, elas são angiospermas, porque elas têm fruto, tá certo? Então, a gente vai ver quais são as plantas que pertencem a cada um desses grupos, ok? Vamos lá. Então, as briófitas é o grupo de plantas mais primitivo. São plantas bem pequenininhas, com no máximo 20 centímetros de altura. Olha as fotinhas, sempre muito com um zoom, né? Elas são avasculares, por isso elas são pequenas. O que é avascular? Quer dizer que elas não têm tecido condutor, né? Então, assim, as plantas, tudo bem, né? Elas não têm veias e artérias, né? Que nem nós temos. Mas elas têm tecidos que conduzem seiva, né? Que conduzem o alimento, que conduzem água, que conduzem sais minerais. Essas plantas que não têm esses tecidos são chamadas de avasculares. Por isso que elas são pequenininhas, tá certo? As briófitas, elas vivem em ambientes úmidos, né, com muita água disponível, porque o gameta masculino é flagelado e depende da água para a locomoção, né? Então, o gameta masculino é a célula reprodutora para fazer uma nova briófita, para fazer uma planta nova. Ela precisa dessa água para se locomover, tá certo? As briófitas, elas são tão simples que elas não têm raiz, não têm caule, não têm folhas verdadeiras. Olha que loucura, elas são muito simples, tá? Então elas têm rizóide, cauloide, filóide, mas elas não têm raiz, caule e folha propriamente dito, verdadeiro, que a gente chama, tá? E é muito bem representado pelos musgos. Olha aqui várias fotos, ó. Esse musgo que cresce na rocha, por exemplo, né? É o exemplo clássico de briófitas. Tem as hepáticas, também são pequenininhas, né? Parece que é folha, mas não é, né? E aqui, ó, mais musgo, né? Aqui tem os líquens, que não são plantas, né? São algas e fungos. E aqui tem musgo também presente próximo de samambaia, que não é briófita, é pteridófita, mas está presente aqui o musguinho só para a gente ver, tá? Então os musgos são briófitas, ok?
Agora, as pteridófitas são o primeiro grupo de plantas vasculares, por isso que elas são maiores. Compara a samambaia com o musgo. A samambaia é muito maior do que o musgo, porque a samambaia tem tecido condutor, como se fossem as veias e artérias. Né? Então, as samambaias, né, as pteridófitas, apresentam tecido de sustentação, possuem raiz, caule, folhas, ainda dependem da água para se reproduzir, né? E por isso são encontrados em regiões do Ártico, em regiões tropicais e também em regiões áridas. Como exemplo aí clássico são as samambaias, mas também as avencas e as cavalinhas. Mas eu acho que a samambaia é o exemplo mais clássico assim que a gente pode ver, mais claro, que vem melhor na nossa cabeça, tá certo? Olha algumas fotinhas aqui, ó, das pteridófitas, da samambaia. Olha como é que elas são grandes, né? O xaxim também, que é feito a partir do caule, né? E a samambaia, debaixo dela, debaixo da folhinha, ela tem uns soros, que a gente chama, que é por onde vão sair essas células reprodutoras, né? Mas a gente não vai se aprofundar muito nesse detalhe, não. Mas essas são as samambaias, que são as que fazem parte, perdão, do grupo das pteridófitas, tá? Vamos lá. Aí só pra gente já ir revisando, ó, diferenciando briófita de pteridófita. Então a briófita é avascular, não tem tecido condutor, a pteridófita tem. As briófitas são pequenininhas, as briófitas são pequenininhas, as pteridófitas já têm um porte médio. As briófitas têm rizóide, cauloide, filóide, e as pteridófitas têm raiz, caule e folhas, né? E o que é comum entre elas? Ambas não têm sementes e nem flores, e ambas vivem em ambiente úmido porque dependem da água do meio para se reproduzir. Tá certo? Tá ok? Então essas foram as criptógamas, né, que a gente viu. Agora a gente vai ver o grupo das fanerógamas, que são aquelas que têm semente, né? Então o primeiro grupo aí são as gimnospermas, né? Esperma quer dizer semente, inclusive, tá? Então a principal aquisição desse grupo foram as sementes, tá? Pelo fato deles não terem frutos, a gente chama que as sementes são nuas, tá? Elas não vão depender da água para se reproduzir, né? A fecundação acontece geralmente pelo vento, né? O vento leva essa semente, né? Leva essa castanha aí, por exemplo, tá? Não é castanha, né? Que a gente chama, perdão. Geralmente essas plantas são abundantes em regiões temperadas, tá? Mas a gente tem aqui no Brasil alguns exemplos, como as araucárias e o pinheiro do Paraná. Tudo. Olha as fotos aqui de algumas gimnospermas para vocês verem, ó, né? Elas são as coníferas também que a gente chama, né? Porque às vezes elas têm formato de cone, por exemplo. São árvores bem altas, inclusive, olha aqui essa curiosidade que eu botei, ó. Você sabe qual é a maior árvore do mundo? É uma gimnosperma, que é uma sequoia gigante, gigantesca. Fica lá na Califórnia, né, nos Estados Unidos, certo? Olha como é que ela é enorme, é uma gimnosperma grandona. É legal, né, essas fotos? Maneiro. Então essas são as gimnospermas. Aqui no Brasil os exemplos são a araucária e o pinheiro do Paraná, tá? O último grupo são as angiospermas. E aí é o grupo mais completo, é o grupo que a gente mais vai falar, né? Porque é o grupo que tem tudo que você pensa que uma planta deveria ter, as angiospermas têm. Então é o maior e o mais diversificado grupo. A principal aquisição delas é a presença do fruto. Qual é a função do fruto? Proteger a semente. As nossas próximas duas aulas vão ser da gente falando em relação às partes, né, as partes da planta. Então a gente vai falar da raiz, do caule, das folhas, da flor, do fruto, da semente. Mas só para a gente já entender que o fruto ele vai ser muito importante para a gente conseguir proteger essa semente, tá certo? E também é óbvio que as angiospermas têm as flores, que são os órgãos reprodutores, tá bom? A gente vai ver isso com mais profundidade. Então olha como é que as angiospermas são lindas, né? Porque elas são os exemplos mais diversos. Tudo que você pensar que tem fruto é angiosperma, tá bom? O fruto vai garantir uma maior dispersão da semente, né? Porque a semente vai estar protegida ali dentro do fruto. E a polinização, né, pode acontecer pelo vento, por pássaros, por insetos, tá? A gente vai ver isso acontecendo também. Então, para a gente praticar os exercícios, né, todos eles, da página 166 e 167, e é isso, assim, eu sei que foi uma aula um pouquinho mais rápida, mas é só para a gente ver a diferença dos grupos, tá bom? Precisando de qualquer coisa, você sabe onde me encontrar, é isso.
Um grande beijo, até semana que vem.